E aí, pessoal, vamos começar mais uma live, cara. Vocês sabiam que hoje é o primeiro dia do inverno? Vocês sabiam que está começando o inverno? Enfim, para algumas pessoas o inverno significa outra coisa, né? No Ceará, normalmente, o inverno é considerado inverno, não é essa época do ano. Aqui no Ceará estaria terminando o inverno, porque eles associam muito ao período chuvoso, né? Mas pelas estações do ano, a gente está iniciando o inverno. Não tem nada a ver com a live que a gente vai falar hoje, não tem nada a ver com os temas que a gente está falando, mas é um dia a se entender em relação aos climas diferentes do nosso país. E por que eu falo isso? Porque às vezes quando a gente vai orientar um paciente a tomar um banho gelado, por exemplo, o paciente fala, não, doutor, mas eu moro no sul, tá muito frio, tal. Mas isso é uma questão de adaptação, tá? Independente da estação do ano, independente da região onde você mora, a nossa temperatura corpórea, se eu estou no sul, se eu estou no nordeste, se eu estou no norte, teoricamente é a mesma por dentro, eu estou falando por dentro, tá? E aí falando sobre isso, eu já vou entrar num tema aqui, vou esperar vocês conversarem, vou esperar vocês convidarem mais pessoas. Aí o Thiago está dizendo, doutor, tenho 26 anos, tenho a impressão que a comida fica presa na garganta. Thiago, fica tranquilo que ela não fica presa aí, tá? Se ela ficar presa na sua garganta, você tenta falar. Se você conseguiu falar, é que ela não ficou presa. Ela desceu para o estômago, tá? Mas fica tranquilo. Isso aí pode ser uma outra patologia, Tiagão. Tem que ver a questão, talvez, do seu esôfago, tá com esofagite, tá com refluxo. Isso é uma outra situação, tá? Mas tem que ser examinado, né? Não dá pra gente falar sobre isso aqui na rede social. Tem que ser examinado. Mas o que eu queria falar era exatamente sobre um outro detalhe, né? Quando eu falei isso aí de temperatura, é sobre a temperatura da água. E aí, Vanessa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo todos vocês, tá? A gente está falando de temas diversos, vocês podem perguntar o que quiser, mas eu vou falar sobre um tema que veio à tona hoje, conversando com um paciente, em relação à temperatura da água. Quando nós estamos fazendo alguma atividade, né, alguma atividade física, a tendência nossa é aumentar a temperatura pelos exercícios. E o pensamento nosso é de que a água gelada vai matar a sede. A sede é uma sinalização nossa de necessidade de água, independente de estar fazendo exercícios ou não. A gente precisa ingerir água, ingerir grande quantidade de água, mas quando a gente está fazendo atividade física, além da necessidade hídrica, você tem aquela necessidade de refrescar, de baixar a temperatura. E as pessoas associam que beber água gelada, essa água rapidamente vai ser distribuída por todo o corpo para refrigerar. Vamos utilizar a palavra refrigerar. Quando, na verdade, pessoal, quando você ingere uma água muito gelada, ela vai ficar no seu trato gastrointestinal até uma certa temperatura, tá? Então, por exemplo, que vocês venham bebendo água aqui no garrafão, ó, tô aqui com o meu garrafão, que eu bebo água, tá em temperatura ambiente, porque quando ela tá numa temperatura ambiente, mais rapidamente ela vai chegar numa temperatura em que eu possa absorver essa água para a minha corrente sanguínea, para ser distribuída para os músculos, tá? Então, eu sempre aconselho as pessoas a conseguirem beber mais água, desde que elas bebam água numa temperatura ambiente, tá bom? Eu acho melhor. Mas era o primeiro tema que eu queria começar. É só para dar uma arrancada na live aqui, para vocês começarem a fazer perguntas, tá? Obrigado, viu, Vanessa, pelo elogio. A ideia é realmente a gente começar por algum tema, né? E aí eu tive esse insight quando eu conversei com esse paciente hoje sobre a questão da temperatura da água. Muita gente que está correndo enche a barriga de água gelada, tá? Durante uma corrida, encheu a barriga de água gelada, ela vai ficar ali até ela chegar numa temperatura agradável para ser absorvida. E ela não vai ser absorvida imediatamente, simplesmente porque você está necessitando e você está com calor. Essa água vai ficar ali até chegar numa temperatura mais adequada, tá bom? Fora isso, vão para outros temas, fiquem à vontade para perguntar. A ideia da live, inclusive hoje eu fiz uma postagem assumindo o compromisso de fazer lives com vocês de segunda a sexta, 12 e 12. Essa live 12 e 12 vai ficar fixa, todos os dias a gente vai fazer essa live
de segunda a sexta, com o objetivo de trazer conteúdo, de trazer informações, de trazerem dúvidas, alguns insights relacionados à saúde também que eu consiga ver em live de outro médico, que eu consiga ver informações. Inclusive vou falar de um outro comentário, enquanto vocês não colocam perguntas, tá aqui. Doutor, qual a quantidade de carboidrato necessário para consumir? Raniele, não existe necessidade de carboidratos, tá? Só para ficar muito bem claro, cada um vai montar a sua estratégia alimentar, tá? Se você falar para sobrevivência, qual é a quantidade necessária de carboidrato? Não existe. Carboidrato não é essencial. Mas era isso mesmo que eu ia falar, sobre esse tema que eu ia falar, tá, Ranieri? Mas então, dentro da sua estratégia, dentro do que você está planejando, dentro do que você gasta como energia do dia, aí você vai entender qual é a sua necessidade diária de carboidratos, tá? Você usa carboidratos para treinar? Depende do seu treino, você vai precisar de fazer uma determinada ingesta de carboidratos. Você usa carboidratos como a sua principal fonte de energia? Dependendo da energia que você gasta durante o dia, é que é estabelecido a quantidade de carboidratos, fazendo uma conta em relação ao corpo que você tem hoje. Você tem uma taxa metabólica basal de número X, dependendo dessa taxa, é feito um cálculo em cima da quantidade de carboidratos que você precisa. 2 gramas por quilo, 2,5 gramas por quilo, 3,5 gramas por quilo, isso depende de cada um. Mas era exatamente sobre esse tema de carboidratos serem essenciais ou não para a vida que eu queria falar para vocês. Tem uma pessoa muito importante, muito famosa na internet, que sempre defendeu o jejum, sempre defendeu a alimentação cetogênica, e de repente, do nada, da noite para o dia, ele resolveu defender que não existe nenhum estudo associando carboidratos a doenças como hipertensão, como diabetes, doenças metabólicas. Mas todos nós sabemos que o mal da sociedade, o mal da humanidade, é exatamente esse aumento da resistência à insulina que todos nós sofremos. Tá? Então aqui nós não estamos fazendo campanha para que você nunca mais coma carboidratos, não é isso. O que eu quero é explicar a função do carboidrato na nossa vida. Tem pessoas que necessitam de um pré-treino, tem pessoas que gostam de treinar em jejum. Nós não vamos discutir o que está certo, o que está errado. O brasileiro tem muita mania de querer encontrar o erro que outro colega achou como acerto, né? Então a gente tem essa mania de falar, não, eu vi que fulano fez uma coisa errada e o certo é fazer assim. Não é isso, a gente tem essa mania de tentar querer, primeiro, inventar a roda, e segundo, é querer criticar um trabalho ou uma estratégia que outro profissional esteja fazendo. É só entender que nós, como seres humanos, temos duas fontes de energias, que podem ser as gorduras ou podem ser os carboidratos. Cada paciente, cada ser vivo vai determinar de que forma vai viver. O que é importante, o que é essencial ao corpo é a fonte de energia primária que veio junto com o ser humano, que é a gordura. Isso aí é fato, pessoal. É só você, independente, tá? Eu tô no ano de 2022, ou eu tô na década de 70, quando você nasce, você fica 6 meses em estado metabólico de cetose. Nenhum livro de medicina vai discutir isso com você. Você fica 6 meses com leite materno, recebendo muito colesterol, recebendo muita gordura daquele leite. E detalhe, antes que alguém procure a informação, nós não absorvemos o açúcar do leite materno. Só para você não perder o seu tempo de querer pesquisar isso, querendo contradizer o que eu estou dizendo aqui. Você passa 6 meses da sua vida com lactância exclusiva, comendo colesteróis, gorduras e a proteína do leite materno. Todo ser vivo, da década de 50, 40, 200 anos atrás, em 2022, todo ser vivo. Então entenda que nós passamos o nosso período de maior crescimento imunológico, de desenvolvimento psicomotor, e existe uma tabela para ver se você está desenvolvendo-se adequadamente, né, nos meses da sua vida. Passamos esse período em cetose. Então não me venha dizer que o carboidrato é essencial para o ser humano. Você pode colocá-lo como algo fundamental para o seu dia a dia, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu trabalho, e eu te apoio nisso, tá? Mas eu quero que você entenda o que é verdade e o que é adaptável.
Isso é estratégias que cada um faz. Eu tenho pacientes aqui que vão usar carboidratos porque é a estratégia dele. Eu tenho pacientes em determinados momentos de hipertrofia que necessitam fazer 3, 4 gramas de carboidratos por quilo de peso. O cara pesa 100 quilos. Né? Então, se você olhar a composição de um hipercalórico, você vai ver que ele tem 50 gramas de proteína e 70 gramas de carboidrato. Uma dose de hipercalóricos. E tá tudo bem, porque isso é o fundamental para você estimular a insulina a ponto de você fazer hipertrofia. A conta que vai chegar lá no futuro é outra. Aí você vai pagar algo por esse futuro que você está estabelecendo agora. Então tudo que você fizer agora vai repercutir daqui 5, daqui 10 anos na sua vida. Que isso fique muito bem claro. Tá? Não, eu quero fazer uma estratégia para hipertrofia agora, você vai ter que cuidar desses músculos no futuro. Não, eu quero fazer um emagrecimento agora, você vai ter que manter essa massa muscular mesmo em emagrecimento para evitar uma obesidade sarcopênica, que é o falso magro. Então a gente tem que pensar em tudo que eu estou fazendo agora, que isso vai repercutir daqui 5, 10 anos daqui para frente, tá bom? Deixa eu ver se teve alguma pergunta que eu falei, né? Saí soltando aqui desenfreado, porque eu tava doido, engasgado para falar sobre essa questão do carboidrato, porque ainda tem gente brigando comigo à toa. Pessoal, quer usar carboidratos, pode vir aqui, que eu não vou ser contra, não. Eu não vou te proibir de comer carboidratos, não. Tem essa questão de carbofobia, que eu acho que as pessoas ficam felizes de falar, aquele profissional ali é carbofóbico, aquele profissional ali... Pessoal, para de preocupar com o trabalho e execução de outro profissional. Trabalho é foco no seu, que você vai ter resultado. Vocês veem que todos os dias eu mostro resultados fantásticos dos pacientes aqui, porque eu não estou preocupado com o que fulano, o que ciclano diz, estou preocupado com o meu trabalho e com a individualidade biológica de cada paciente meu, tá? Olha aí a Regina falando lá de Portugal, um beijo grande pro pessoal da Europa, Portugal, Espanha, muita gente da Europa, elas visitam as nossas lives aqui, só para lembrar para vocês, todos os dias 12 e 12 a gente vai ter esse encontro aqui, tá? São temas livres, porque é exatamente você pode perguntar o que quiser de qualquer tema. Não sei? Vou pesquisar. Se eu sei, eu vou te esclarecer, vou responder todo mundo, tá? Eu faço um esforço gigante para responder todo mundo que está aqui na live, então você pode fazer sua pergunta, não existe dúvida boba, não, eu tenho vergonha de perguntar, não existe isso, pessoal, é só escrever uma frase aqui, não dói o dedo fazer perguntas, podem ficar à vontade para perguntar o que quiser sobre saúde. A ideia é deixar claro o que é a ciência, o que é a indústria alimentar, o que é a indústria farmacêutica, o que é o nosso dia a dia, o que é os hábitos das décadas passadas que foram passados de geração em geração, e aí a gente está resultando hoje num mundo muito mais doente, num corpo muito mais inflamado, numas patologias cada vez mais agressivas para o nosso organismo. Então entenda que muitas pessoas vão ser orientados de forma não adequada, e aí eu prefiro não usar a palavra de forma errada, mas de forma não adequada, ou não distribui essa informação de forma adequada, e inclusive colocando todo mundo na mesma caixa. Existem diferenças entre um paciente e outro, existem individualidades entre um paciente e outro, né? Então eu tenho pacientes aqui, atletas, que vão correr totalmente no estado metabólico de cetose, ou outros atletas vão correr no estado normocarbo, e tá tudo bem. A ideia é a gente entender cada paciente como um ser individual. A ideia da live é exatamente mostrar para vocês que tem muita coisa que a gente precisa de aprender, né? E quando eu falo a gente precisa de aprender, eu estou me incluindo, porque eu aprendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias com um atleta de corrida, com um atleta de fisiculturismo, com um atleta de futebol. Todos os dias a gente está em aprendizado. Aprende alguma coisa nova, aprende a quantidade de água que você tem que beber, a quantidade de taxa metabólica que você tem que pagar. Isso é super interessante aprender, pessoal. Eu sei que vocês gostam de aprender dancinha, gostam de aprender receitas, gostam de aprender sobre vestuário. Tá tudo ótimo isso. Aprender nunca vai ocupar espaço, mas principalmente quando você também aprende como cuidar da sua saúde. Porque isso lá na frente, quando você começar a ter um pouquinho de falha de memória, você aprendeu muita coisa, inclusive para ensinar, tá bom? Doutor, qual é a forma que a mulher pode tomar a testosterona e não mudar a voz? Ótima pergunta, Patrícia. A gente está falando sobre
utilizar hormônios. Primeira coisa, Patrícia, é usar a dose certa, tá? Você pode usar a testosterona injetável, em implante, em gel, em comprimido, em aquele papelzinho ouro dispersível, subcutâneo. Você pode utilizar a testosterona no formato que você quiser. A diferença que vai te trazer ou não os colaterais é a dose, tá, Patrícia? Então, não é qual é a forma. Qualquer forma de apresentação do hormônio testosterona, se tiver uma dose muito suprafisiológico, você pode direcionar, principalmente se você não tem muito músculo, você acaba direcionando muita dessa testosterona para os receptores que existem nas cordas vocais, como tem receptores no clitóris, como tem receptores na pele, e aí aparece o hirsutismo, como tem receptores no couro cabeludo, e aí você começa a ter calvície, principalmente através da utilização dos derivados de dihidrotestosterona. Então, os efeitos colaterais estão relacionados com a dose, não relacionados com a substância. A testosterona, em qualquer formato, ela pode te anabolizar a ponto de construção de tecidos ósseos e tecidos musculares, mas ela pode te trazer transtornos em outros tecidos devido aos receptores dela. Se você está tomando uma dose adequada à sua massa muscular, ela vai utilizar primariamente os receptores da massa muscular. Se você colocou uma dose a mais, vai sobrar esse conteúdo hormonal. E esse conteúdo vai buscar outros receptores. E aí vai buscar em todos esses outros locais. Aí você vai ter clitorismegalia, você pode ter engrossamento de voz, você pode ter o hirsutismo, que é aqueles pelinhos aqui do lado, barba, né? Você pode ter uma queda de cabelo, oleosidade, acnes, são tudo em decorrência da dose da testosterona. Testosterona é vida, desde que você saiba utilizar a dose, tá bom? A Pri tá perguntando que, em resumo, eu consigo hipertrofia em cetose? Consegue. Pri, olha só, você consegue, mas não aquela hipertrofia competitiva de bodybuilding, isso não, tá? Porque a necessidade calórica é muito alta, e aí se você for fazer essa hipercaloria, essa dieta hipercalórica em cetose, você vai ter que exagerar muito nas gorduras, e aí você pode trazer transtornos para o seu organismo. Então, e eu já fiz isso, inclusive, mostrando aqui os meus resultados laboratoriais, meus resultados de bioimpedância, eu já fiz hipertrofia em estado de cetose. O interessante é que eu sempre trago para vocês conteúdos que eu já vivi, que eu faço, eu como paciente executo, consigo o resultado e trago para vocês aqui. Então, em cetose, já fiz provas de meia maratona, já fiz provas até maiores, em jejum, em cetose, já fiz a hipertrofia em cetose. Então, tudo que eu trago para vocês aqui são coisas que eu já experimentei. Maioria dos medicamentos que eu indico para vocês, suplementos que eu falo com vocês aqui, eu já utilizei, tá bom? Que mais? Vamos lá, se tem pergunta. Que tipo de alimento você indica na noite anterior a uma prova de corrida pela manhã? Silvana, primeiro, eu não vou indicar um alimento na noite anterior. Primeiro, porque eu não sei qual é a sua estratégia de prova. Eu vou indicar que você treine a alimentação. Vocês treinam para ladeiras, vocês treinam para correr na chuva, vocês treinam para correr na lama, para correr em terreno acidentado. Vocês têm que treinar a alimentação. Você nunca testa nada em dia de prova. Isso fique bem claro para qualquer atleta de qualquer modalidade. Eu nunca usei, mas no dia da prova eu vou usar. Pode dar legal, mas pode dar muito errado. Tá? Então, nunca treine, nunca coloque em prática algo no dia da corrida. Treine isso antes. Então, o tipo de alimentação que eu te indico na noite anterior a uma prova de corrida é o mesmo que você está fazendo durante todo o seu treinamento. Durante o seu treinamento do longão, na noite anterior, se você é um dependente de carboidratos, você vai comer uma macarronada, você vai comer uma pizza. Isso é de cada estratégia, mas essa estratégia ela tem que ser treinada durante muito tempo para que você execute ela com maestria. Por exemplo, eu sou dependente do carboidrato como minha principal fonte de energia.
Antes do treino da manhã, todas as noites eu como macarrão, me sinto super bem, com glicogênio muscular ativo, ok? Mas na noite anterior, o doutor me mandou comer, em vez do macarrão, me mandou comer pizza, porque tem o farináceo, tem o carboidrato refinado da pizza. Então, beleza. Só que aí essa pizza vinha com molho. Diferente de toda a macarronada que você colocou durante o treinamento, essa pizza pode te dar uma gastroenterite, pode te dar um desarranjo gastrointestinal. No dia da prova você perde o que treinou o mês todo, os meses que antecedem. Então nunca treine nada no dia da prova. Um dia antes da prova você vai comer a mesma comida que você comeu durante o seu treinamento, tá bom? Você pode aumentar na semana que antecede uma prova mais longa, uma prova que você talvez nunca fez, você pode aumentar, por exemplo, a hidratação com eletrólitos. Vamos tomar uma água de coco todos os dias antes da sua prova, naquela semana. Vamos aumentar, colocar um Gatorade, um isotônico de qualquer marca, né? O Gatorade não é melhor do que os outros. Qualquer isotônico você pode tomar para aumentar os seus eletrólitos, para você não perder tantos sais minerais na prova, ou você ter eles abundantes na hora de perder, entendeu? Então você pode preparar uma estratégia, mas nunca testar nada no dia das provas. A Patrícia está perguntando, esses efeitos colaterais da testosterona é definitivo? Patrícia, ótima pergunta, continua com ótimas perguntas. A testosterona, quando ela dá um efeito colateral, como qualquer outra medicação, a princípio é algo medicação dependente, ou seja, eu tomo o medicamento X, me dá dor de cabeça, é um colateral dela. Eu tomo o medicamento Y, me dá diarreia, é um colateral dela. Se eu tiro essa medicação, a tendência é que isso melhore. O colateral de queda de cabelo por um DHT, por uma oxandrolona, por exemplo, se eu tirar a medicação, a tendência é que essa queda de cabelo diminua, tá? Eu tenho eflúvio telógeno, que é essa troca rápida de cabelo. Tá caindo cabelo todo dia, tá caindo cabelo todo dia. A menina fala, doutor, meu cabelo tá caindo. Aí você olha, ela tá com a cabeça cheia de cabelo. Não é que ela tá ficando careca, não é calvície. Ela tem uma patologia chamada eflúvio telógeno, que pode ser temporário, que pode ser dependente de alguma substância, principalmente os hormônios, que se ela tira os hormônios, melhora. Tá usando testosterona, tá aparecendo uns pelinhos. Quando eu tiro a testosterona, vai melhorar, porque os receptores deixam de ser ativados por aquela substância. Detalhe, pronto, entenderam isso? Agora o detalhe, cordas vocais e clítoris, assim como o mamilo no homem, por conta do estradiol, que é a mesma relevância, eles inflamam, hipertrofiam, cresce, no caso das cordas vocais elas engrossam, e essa inflamação, se for por muito tempo, por um período mais prolongado, a tendência é que ela, como é que eu explico? Solidifique, que ela se concretize, o processo inflamatório se torna natural e hipertrófico. Conseguem entender? O clitóris, ele se desenvolveu inflamado, está inflamado durante o uso, mas a mulher permanece com aquele uso durante muito tempo. Então, aquela inflamação se torna definitiva, já torna-se uma hipertrofia definitiva do clitóris, já torna-se um engrossamento das cordas vocais definitivo naquela menina, já torna-se uma calvície definitiva naquele homem, naquela mulher, já torna-se uma glândula mamária desenvolvida no homem de forma definitiva, que é a ginecomastia. Então, a princípio, todos os colaterais do uso de hormônios são dependentes da dose e do período. Depois de prolongado uso, eles podem se tornar definitivos. Então, a mulher vai ficar com a voz grossa para sempre, ela vai ficar com a hipertrofia do clitóris para sempre, ela vai ter a calvície permanente, o homem vai ter a ginecomastia fixa permanente. Tudo isso vai depender do seu cuidado com o uso, por isso que tem que ser com um médico, o profissional responsável por cuidar do uso de hormônios é o médico, tá? Com todo respeito aos outros profissionais da equipe multidisciplinar, quem vai prescrever e cuidar dos colaterais é o médico, entenderam? Isso é super importante.
Ótimas perguntas, viu, Patrícia? Obrigado pela intervenção aí. Olha as amiguinhas da Zeni aí. A Zeni tá convidando muita gente para participar aqui. Muito obrigado para todo mundo, tá? Pedro, meu querido Pedro Chaves, fotógrafo, o grande fotógrafo do futebol aqui do Ceará, meu querido amigo Pedro. Cara, Pedro arrebenta nas fotos. Obrigado, viu, Pedro, pela presença aqui. Mestre, o GH tomando só ele, vai ter algum resultado? Não. O John tá me perguntando aqui, tomar GH de forma isolada. Só a gonadotrofínica coriônica, só o GH, não vai ter resultados. O GH ele trabalha muito quando você ainda não fechou a epífise do osso. Tá? A epífise do osso é a extremidade do osso. Quando você está em desenvolvimento, uma criança tomar o GH, ele vai crescer, vai se desenvolver. Depois que fecha essa epífise, o GH sozinho é um alto custo sem muito benefício, tá? Inclusive, quando você está vendo a testosterona, você só vai ver o resultado do GH, mesmo usando testosterona, durante um período prolongado. Não adianta comprar uma canetinha de GH e achar que vai ter resultados. Não vai, tá? GH tem que ser usado durante tempo prolongado, para começar a ver os resultados. O Lipe está perguntando, doutor, o citrato de clomifeno traz menos colaterais que uma testosterona endógena? Estão vendo as perguntas bem. Meu querido amigo Lipe, endógena é uma testosterona nossa, ela não traz colateral, tá? Se eu tenho uma testosterona endógena, ela é minha, eu fabriquei ela. Ela não vai me trazer colateral, ela vai me trazer os benefícios de tê-la. O clomifeno, ele é um estimulante do LH e FSH que vai me fazer produzir mais testosterona endógena, tá? Talvez você confundiu querendo perguntar testosterona exógena, que é de fora, tá? A testosterona endógena é a minha. O clomide ou o clomifeno, ele vai estimular que eu libere mais testosterona endógena, que nunca vai me trazer colateral. É a fisiologia natural do ser humano. Eu tenho a testosterona que eu fabrico. Eu estou fabricando mais porque existiu uma demanda de eu ter mais músculo. Se eu aumentei meus músculos, eu vou mandar um sinal aqui para cima, para hipófise, hipotálamo, LH, FSH, testículo. Preciso fabricar mais testosterona porque eu aumentei músculos. Isso é a fisiologia de acordo ao ser humano. Se eu estou colocando testosterona exógena, e aí eu acho que você só errou a letra ali que você queria escrever exógena, se eu estou colocando testosterona de fora, é uma dose que talvez eu tenha que adaptar ao corpo que eu tenho, tá? Então, usar clomifeno, eu vou estimular a minha fabricação endógena de testosterona e sempre ela vai estar adequada e nunca vai trazer colateral. Se eu coloquei uma testosterona de fora, exógena, aí eu posso errar na dose, para cima ou para baixo. Se eu errar para cima, eu vou trazer colaterais. Se eu errar para baixo, talvez ela vai ser insuficiente para o que eu desejo, e aí é muito sutil a dose. A gente tem que estar acompanhando o paciente exatamente porque essa dose pode inclusive progredir se eu estou precisando mais e regredir se eu estou tendo colaterais, tá bom? Mas ótima pergunta, viu, Lipe? Agora você perguntou, corrigindo um pouco. Doutor, o citrato de clomifeno teria menos colaterais que uma Durateston? Durateston não existe mais no mercado desde setembro do ano passado, tá? Mas aí eu acho que eu já respondi porque estava falando de testosterona exógena. Clomifeno nunca vai trazer colateral, nunca, tá? Ele vai estimular o seu eixo. O que isso afeta... Desculpa, Silvana, é porque você perguntou sobre o tema que eu estava falando e agora a pergunta ficou meio sem sentido. Você está dizendo, o que isso afeta na mulher quando ela engravida? Isso o quê? Porque quando eu estava falando, você fez uma pergunta e aí, desculpa, ficou meio sem contexto. Pergunta de novo aí, por favor. Ô, Zenildo, eu falei seu nome errado, foi? Desculpa. Vocês colocam o nome diferente do que é o nome de vocês aí no nome como nome do Instagram, né? Colocam cheio de coisa, propaganda, está tudo bem, mas eu acabo me confundindo. Tônus, Moda Praia, está perguntando, é possível ter resultados de hipertrofia apenas com alimentação e exercício? Isso é o normal do ser humano. A hipertrofia no ser humano ela é causada por um exercício bem feito, uma alimentação bem feita e um repouso bem feito.
O excesso de hipertrofia que algumas pessoas almejam vai necessitar acrescentar melhor treino, melhor alimentação, melhor descanso e muitas vezes melhor níveis hormonais no organismo. Mas não é obrigado, tá? Não é obrigado a usar hormônios, não. O Lipe tá desculpando aqui. Beleza, Lipe, é porque assim, como eu paro para responder vocês, às vezes os comentários vão perdendo. Eu entendi que você queria falar de exógeno, tá bom? Eu entendi. Mas acredito que eu tenha respondido você aí. O Marcos está perguntando, tamoxifeno é compatível com clomídia em relação ao eixo natural? Não, Marcos. O tamox, ou tamoxifeno, ele vai agir mais dentro da glândula mamária, tá? O tamox pode diminuir a estimulação que o estrógeno está fazendo na mama para corrigir, por exemplo, uma sensibilidade. A pessoa começou a ciclar, começou a ter uma sensibilidade mamária e ele toma o tamoxifeno. O clomifeno ele não deve ser utilizado durante o eixo, ele não vai ter relevância, durante o ciclo. Durante o ciclo você pode usar o tamox para diminuir um pouco da sensibilidade mamilar. O clomide você vai usar uma terapia pós-ciclo para reativação de eixo. Entendeu? Então, tamox e clomide são coisas bem diferentes, apesar das pessoas confundirem e acabarem utilizando juntos durante o ciclo, durante o TPC. O tamox pode ser usado na TPC se você tiver ainda a sensibilidade mamilar, mas normalmente a gente usa uma dose ali terapêutica durante o ciclo para aliviar esse sintoma de glândula mamária. Se não cuidar, sobe prolactina, vai ter que usar cabergolina, o paciente pode apresentar até galactorreia, o paciente pode ter a ginecomastia dolorosa, que se deixar vai ficar permanente. O clomide deixa a mulher fértil e perigo de engravidar? Sim, o clomide é para isso, tá? Inclusive tem um dos nomes comerciais do clomide que é chamado de Indux, porque ele induz a ovulação na mulher. Então a menina que está querendo engravidar, ela vai usar o clomifeno exatamente para aumentar a ovulação dela. No caso do homem, vai aumentar a fábrica de testosterona. Certeza que se você está tomando clomide, a chance de você ovular e engravidar é maior. Vocês querem saber só de remédio, né, pessoal? O uso de maca peruana pode realizar desequilíbrio na testosterona para cima, Cássio. Maca peruana é um afrodisíaco, tá? Maca peruana, tribulus terrestres, long jacks, são ervas, são fitoterápicos que podem te ajudar, são precursores, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de que vocês acreditem que vão ser uma grande diferença na testosterona, mas sim, a função dos afrodisíacos é melhorar o desempenho sexual, o desejo sexual e inclusive podem influenciar positivamente na sua fábrica de testosterona. Mas não são milagrosos como muita gente vende por aí, tá bom? O desequilíbrio positivo no caso da testosterona. A Zeni está oferecendo a Emily para que ela mande as suas dúvidas. Com todo prazer, pode perguntar à vontade. Até o pessoal do Rancho do Poço, que legal, pessoal do Rancho. Seja muito bem-vindo, Aloysio, tem muita gente aqui. Meu querido Van Damme também treinando para o 100. Van Damme tá aí, a gente está com uma proposta de lançar o Testo a 1000, né? Depois fala um pouquinho aí, tá bom, ô Van Damme? Vamos colocar esse projeto em prática. Tem muita gente aqui precisando melhorar muito as suas testosteronas de forma natural. Então esse nosso produto precisa ser logo apresentado para a galera, tá? A mulher na menopausa pode fazer o uso da testosterona? Pode, claro que pode. Rancho, tô louco para ir aí, cara. Eu vou aproveitar esses dias agora, semana que vem eu vou estar um pouco mais tranquilo, eu vou dar um passeio aí, tá? No Rancho do Poço. Ótimo, quem quer comer uma comida boa, uma carne boa, escutar música boa, tô aqui sugerindo para vocês o Rancho do Poço. Fantástico lugar. Domingão, quer levar a família para comer uma comida boa, tá? Pessoal, é só porque eu já fui e já experimentei, por isso que eu tô falando bem, tá? Conheço o local, sou muito bem recebido lá, como qualquer um de vocês que aparecerem por lá, tá? A ioimbina, doutor, ela é fisioterápico igual você... Desculpa. Acho que é fitoterápico, eu acho. A ioimbina, sim, acredito que você está perguntando se a ioimbina ela é um fitoterápico. Sim, a ioimbina, ela é derivada de uma árvore chamada ioimbê, uma árvore muito típica na África. A casca dessa árvore é feita essa medicação, cloridrato de ioimbina. Tem um efeito de vasodilatação peniana
Ele foi lançado na década de 70 para tratar disfunção erétil, tá? Diga-se de passagem, a ioimbina é um produto natural que foi originalmente industrializado para ser vendido como um tratamento para disfunção erétil. É um vasodilatador que melhora a circulação da esponja peniana, então vai melhorar o desempenho de quem tem uma disfunção erétil. O detalhe é que, passado alguns anos, descobriu-se que a ioimbina, tomada em jejum, faz uma descarga de catecolaminas no nosso organismo, fazendo com que nós tenhamos mais energia, mais adrenalina para executar o treino. E aí o treino fica melhor e as pessoas acabam tendo maior gasto calórico e acabam emagrecendo. Mas a ioimbina não é um tratamento para emagrecimento. Só para ficar claro isso aqui e a gente não brigar, tá bom? Vamos ajudar o povo, né, Vandaime, a ter essa testosterona de forma natural, para quem quiser. Doutor, então para aumentar a testo natural, Clomid resolve? Marcos, se você está querendo aumentar a sua testo a níveis suprafisiológicos, o Clomid não resolve. Se você está com a testo abaixo do que seria o seu fisiológico e o problema for o eixo hormonal, o Clomid pode te ajudar. Se o problema for gonadal, for lá no final do eixo, né, for um problema testicular da fabricação da testosterona, o Clomid vai lá incentivar, mas a fábrica não está funcionando. Então aí o Clomid já não resolve, tá? A gente tem que descobrir qual é o problema que causou essa diminuição de testo. É um problema de aumento de tecido adiposo? Aí a informação chega aqui em cima para você fabricar menos. É uma aromatização? Está aumentando muito a transformação de testosterona em estradiol? Aí um probleminha da aromatase que está excessiva e eu posso colocar um remédio para diminuir a aromatização. Então é descobrir de onde vem o problema da testosterona não estar nos níveis adequados fisiológicos. Estou aumentando a musculatura, originalmente, fisiologicamente, eu vou aumentar a minha fábrica de testosterona. Não estou conseguindo, tem algum problema que pode ser em qualquer setor desse eixo. Na parte que transforma em estradiol, na parte que transforma em DHT, na globulina transportadora de hormônios sexuais, que pode estar elevada por anticoncepcional, por excesso de álcool, por sedentarismo, por obesidade. Então eu tenho que descobrir aonde está o problema e remediar para que você volte a fabricar testosterona em níveis adequados. Não, eu estou querendo uma testosterona muito alta. Ou eu vou ter um histórico gigantesco de execução de exercícios físicos, tenho um desenvolvimento de massa muscular, ou eu vou ter que fazer uso de hormônios. Para ficar suprafisiológico permanente, pode ser que seja necessário você fazer uso de hormônios, tá bom? Não estou aqui incentivando, a ideia da live aqui não é fazer apologia ao uso de hormônios, é esclarecer as dúvidas de pessoas comuns que precisam não ter dúvidas para não fazer as coisas erradas ou da forma errada. Tá bom? Doutor, qual o melhor alimento para dar mais força e energia para treinos mais intensos? O melhor é não usar a palavra melhor. Porque o melhor para mim pode não ser o melhor para você, pode não ser o melhor para ele. Então, assim, não use a palavra melhor. Existe o alimento ideal para você, porque a sua intensidade de treino pode ser diferente da minha, tá? Então, eu quero que vocês entendam que os alimentos podem ser divididos, entre outras divisões, em alimentos proteicos e alimentos energéticos. E dentro dos energéticos tem os carboidratos e tem as gorduras. Você que dentro da sua estratégia vai definir qual alimento vai ser melhor energia para o seu treino intenso. Inclusive, você pode fazer um treino intenso em jejum. Vai da sua adaptação. Então, melhor não existe. Existe o que é ideal para você, o que é ideal para a sua estratégia, para a sua adaptação. Tá bom? Não sei se era isso que você queria ouvir como resposta, mas isso que é a verdade. Ioimbina tem que usar sempre com cafeína? Pelo contrário, minha querida Emily, um beijo grande para todo mundo da Empório Suplementos. A ioimbina, ela tem como efeito colateral a taquicardia, tem como efeito colateral um aumento da ansiedade, tem como efeito colateral um aumento da pressão arterial. E a cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central, tem efeitos colaterais semelhantes. Então, na maioria das vezes, se for uma dose adequada de ioimbina, eu não aconselho
a associar à cafeína, porque elas vão somar nesse efeito colateral. Pode ser que tem gente que está utilizando a ioimbina com a cafeína e não está sentindo nada. Tá tudo bem, porque a dose está adequada para você. Mas se for uma pessoa que está experimentando pela primeira vez a ioimbina, eu não gosto de associar, porque eu estou querendo conhecer o efeito da medicação no paciente. Então eu quero colocar a ioimbina. Se eu vou colocar cafeína, eu não sei nunca se aquela dose da ioimbina está adequada. Então eu coloco medicamentos isolados para eu entender o efeito deles, porque a cafeína e a ioimbina vão dar efeitos semelhantes de estimulação para o treino. Então eu gosto de colocar separado, ajustar a dose ou colocar doses baixas e somá-los, mas eu nunca vou saber se o efeito é da cafeína, se o efeito é da ioimbina. Inclusive, o efeito colateral. Eu não vou saber se foi da ioimbina ou se foi da cafeína. Então, ao contrário, eu gosto de colocá-los de forma isolada, tá bom, Emily? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Vocês estão me surpreendendo hoje, viu, pessoal? Estou muito feliz. Aliás, eu sei que a gente vai ficar cada vez mais feliz com esses conteúdos aqui da live, porque cada vez vai ser mais enriquecedor. Então, se você já assistiu uma live passada, tem algumas coisas que você já sabe, você já vai perguntar direcionado para isso. E aí a gente vai fazendo uma corrente de conhecimentos onde todo mundo vai aprender. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, e a gente vai colocando mais saúde nas nossas vidas e das pessoas que a gente quer bem, tá? É possível combater os colaterais do uso de hormônios? Sim, Emily. A gente falou isso aqui agora há pouco sobre os colaterais. Existe, inclusive, entre aspas, antídotos para alguns efeitos colaterais. Tá? Então, eu tô com acne durante o uso de hormônios, eu vou tomar o medicamento X para amenizar os efeitos dos hormônios naqueles receptores da pele. Talvez o paciente já tenha uma predisposição à acne, talvez ele já faz uso de alguma pomada tópica. Mas assim, para todos os efeitos colaterais, eu vou ter um certo antídoto daquele efeito colateral do hormônio. Mas o que eu acho mais barato e mais prático, ajustar a dose do hormônio. Porque assim, eu estou colocando uma testosterona que está me dando efeito colateral, é porque ela está sobrando no organismo em relação aos receptores musculares e ósseos, que são os principais que eu quero atingir, em relação à quantidade. Então, eu vou diminuir um pouquinho a dose. A meia-vida da medicação que eu estou usando é de 7 dias. Então eu não vou mexer na meia-vida, mas eu posso mexer na dose. Em vez de eu dar 1 ml, posso dar 0,9, posso dar 0,8. Eu posso colocar uma outra medicação que vai estimular um pouco mais o ganho de massa e com isso eu vou ter mais receptores musculares e aí aquela dose vai ficar ajustada. Então eu acho legal o contato direto do paciente com o médico para a gente ir ajustando isso. Doutor, eles me escrevem no WhatsApp, doutor, tá aparecendo as espinhas. Aí eu falo com ele, treina mais, vamos diminuir a dose, bebe mais líquidos. Então a gente pode ir ajustando e driblando um pouquinho dos efeitos colaterais, mas eu acho que o mais prático é dar uma mexida na dose, tá? Ajustar a dose. Doutor Aloísio, treinamento resistido com peso, musculação, continua também, é um potente... contínuo deve ser. É um potente estimulador de testosterona e GH, com certeza. Quem está querendo fazer um treino aí online, ó, Dr. Aloysio está aí, ó. Treinamento resistido com peso contínuo é potente estimulador de testosterona. Exatamente aí. Doutor, quem tem anemia muito forte pode ter um parto normal? Corro risco? Jamile, olha só. O parto normal, eu entendi que você está falando de anemia muito forte. Primeiro, tratar a anemia, né? Obviamente, se você estiver fazendo um pré-natal durante a gestação, você tem que tratar essa anemia. Óbvio. Mas, em relação ao parto normal e uma cesariana, imagina, o parto normal é uma saída do feto pela saída natural da mulher. É doloroso, pode ser um pouco mais demorado, mas é o natural, certo? A cesariana, você faz um corte na pele da barriga, você faz um corte no músculo abdominal, você faz um corte em todas as camadas até chegar ao útero e você retira o bebê daquilo ali. Todos esses cortes vão sangrar. Então, pela lógica, a cesariana coloca mais risco de sangramento do que um parto natural. Mas cada caso é um caso, não estou te indicando o tipo de parto que você vai fazer,
tá? Só entenda, trata anemia, que você vai ficar com mais segurança de parir da forma que for mais adequado naquele dia. Pode ser que seja natural, pode ser que seja cesariana. Vai depender da colaboração do bebê em se encaixar para facilitar o parto, tá bom? O uso da ioimbina é indicado para pacientes com ansiedade? De jeito nenhum, exatamente pelo que eu estava dizendo. A ioimbina ela tem uma tendência a colocar você num estado adrenérgico, com mais adrenalina. Se você já tem um distúrbio de ansiedade, trata a ansiedade, primeira coisa, e não use a ioimbina, porque você pode desencadear um pouco mais dessa ansiedade. Um detalhe é que a ioimbina tem que ser usada em jejum. Então, de manhã cedinho, quando você teria uma liberação de cortisol, que vai te dar um pouco de ansiedade, se você usar a ioimbina, elas podem somar e você ter uma crise de ansiedade aí. Então, trata a sua ansiedade, busca outro tipo de estimulante, deixa a ioimbina de lado, tá bom? Tem algum alimento mais bom para prevenir a ansiedade? Alimento para prevenir a ansiedade? Não. Na verdade tem. Tem alimentos que não previnem a ansiedade. A ansiedade eu não vou prever, eu posso evitar. Olha só, eu não sei que eu vou ficar ansioso, então não tem como eu prevenir. O que eu posso fazer é utilizar alimentos e substâncias que melhorem a minha liberação de serotonina, que é o hormônio que te dá o bem-estar. Então, por exemplo, o abacate tem muito triptofano. Triptofano é um aminoácido não essencial. Tem vários produtos que tem o triptofano. O 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, é um precursor de triptofano. Você pode comprar como suplemento. Triptofano pode ser comprado como suplemento ou como medicamento manipulado. Ou você pode adquirir esse mesmo triptofano em alguns alimentos, como eu dei o exemplo aqui, o abacate. Isso vai amenizar a sua ansiedade. Mas um quadro de ansiedade ele precisa ser tratado. Tá? Então, não tem como prevenir, mas tem como eu amenizar. Por isso a importância de consultar com o médico. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui quem entrou agora. A gente está fazendo uma live sobre temas diversos, a gente está falando sobre tudo aqui. Se você perder um pequeno detalhe dessa live, chegou depois, ela vai ficar salva aqui no IGTV, você pode assistir ela quantas vezes quiser, por enquanto, que eu vou tirar ela do ar daqui a um tempo. Mas todos os dias, de segunda a sexta, a gente vai se encontrar aqui para falar sobre vários temas, muitos temas interessantes que vocês é que vão decidir, tá? Tá com dúvida? Escreve aqui. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente vai buscar a resposta. A pergunta, doutor, a pergunta era o efeito da testosterona na gravidez, se tem algum problema para a formação do feto. Olha só, usar testosterona durante a gravidez eu não vejo muito sentido. Até porque para você usar testosterona, ou você não está fabricando, no caso das mulheres menopausadas, ou você está em busca de uma hipertrofia através de exercícios. A gestação é um momento especial. Eu acho que você tem que dedicar na formação do seu feto. Testosterona e gestação não combinam em muitos aspectos, né? Se pode afetar, acredito que obviamente afete, tá? Mas eu quero que você entenda se a testosterona vai combinar com o estado gestacional. Eu acho que não, porque se você está menopausado, você não vai engravidar, e aí você pode usar testosterona. Se você está nos exercícios intensos, com quadro de hipertrofia, você nem ovula na maioria das vezes, você nem engravida. Então, testosterona e gestação não combinam, tá? Por esses motivos. O colostro, ele só pode ser tomado em jejum? Não. O colostro, a orientação é que ele seja tomado em jejum, porque meio que potencializa a absorção das proteínas, das imunoglobulinas que estão presentes nele. Mas o colostro pode ser usado no pós-treino, inclusive nos treinos de maior intensidade, a gente recomenda o colostro em jejum, o colostro intratreino, se for um treino intenso, e o colostro pós-treino, se for treinos de alto rendimento, tá? Então ele não é só em jejum não, mas ele pode ser utilizado principalmente em fase de jejum, tá? Doutor, como proteger a massa muscular ganha após o encerramento do uso de esteroides? É possível manter ou necessariamente haverá perda? Ótima pergunta, Pri. Olha só, quando a gente está fazendo ciclos hormonais, e aí é interessante a gente dividir
estratégias. Tem as pessoas do Blasting Cruise, que é o uso permanente em 2 níveis, níveis altos e níveis baixos, e existe os pacientes em ciclo TPC, que é utilizando e não utilizando. São 2 estratégias para hipertrofia. Quando você está fazendo em ciclos, porque a sua pergunta é após o encerramento do uso, quando eu estou fazendo em ciclos, eu vou colocar doses suprafisiológicas e depois eu vou reativar o meu eixo hormonal. Mulher não faz TPC. Ok? Mulher não faz TPC, mas os homens estão fazendo doses suprafisiológicas. Quando interrompem, você imagina que eu tirei vários operários que estavam construindo músculos. Quando eu tirei esses operários, para eu construir ou manter aquela mesma quantidade de músculos, eu vou ter que manter a mesma intensidade de treinos. E aí, às vezes, com a diminuição da testosterona, você vai ter que se esforçar para manter aquele nível de peso. E aí o que eu explico para o paciente? Durante a TPC pode ocorrer uma perda da quantidade de massa conquistada, mas nunca para estaca zero, nunca igual você começou. O que eu oriento também durante a TPC é você, se diminuiu a intensidade do treino, diminua o nível da dieta, porque senão vai sobrar calorias no seu organismo e essa sobra vai virar estoque, tá? No caso das mulheres, quando você desenvolveu uma massa muscular e interrompeu o uso de hormônios, se você não treinar suficiente, não se alimentar suficiente, você vai perder, porque eu vou tirar os funcionários construtores dessa massa muscular. Tá bom, Pri? Que tanto de gente, perguntas interessantes, cara. Doutor, o biotipo do corpo influencia na dose ou medicamentos de testosterona? Não. O biotipo não é influenciador da medicação nem da dose, mas sim da dieta. Porque uma pessoa com um metabolismo mais acelerado, ele vai ter que consumir mais calorias. O Johnzinho tá querendo perguntar? Não, ele tá falando dele, né? O John era um ectomorfo, era uma pessoa muito magra, com um metabolismo muito acelerado, então é hipercalórico. O biotipo, o fenotipo, o genotipo, ou genótipo, ele vai influenciar na alimentação. O uso de hormônios vai ser influenciado pela característica muscular, pelo peso da massa magra desse paciente. Doutor, as campanhas cetogênicas vão voltar? Campanhas cetogênicas foi ótimo. Olha só, eu sou um defensor da cetose como estratégia metabólica, nunca deixou de ir. Não é que vão voltar, eu nunca deixei de prescrever cetogênica para os pacientes aqui no meu consultório, tá? A gente diminuiu um pouco os cursos, mas foram de formas gerais, tá? Mas as estratégias cetogênicas sempre estão presentes, vocês podem perguntar à vontade sobre estratégia cetogênica, porque é uma estratégia que eu já usei durante muitos anos. Esse começo do ano agora eu fiquei todo em cetose para fazer aquela prova na Patagônia, então eu sou muito amante da cetose. Nesse momento eu não estou utilizando como estratégia a cetose, mas eu nunca deixei de falar. Se tiver alguma dúvida, pode à vontade perguntar aqui, tá? Agora, em relação a cursos de cetose, a gente está montando novos cursos com novas ideias, com atualizações relacionadas ao que a gente descobriu aqui de resultados. Existem uns estudos, tá tudo bem os estudos, mas a gente vivencia isso aqui. Então, a partir do que a gente está vivenciando aqui, a gente está fazendo cursos em novos formatos que logo, logo a gente vai colocar disponíveis para vocês, tá bom? 1h07, nós já estamos terminando, eu estou vendo se tem mais algumas perguntas e já a gente vai ter que interromper aqui porque a gente vai passar do limite de horários, tá bom? Doutor, eu vou fazer uma cirurgia, vou ter que passar 2 meses sem treinar, não escreve malhar mais, tá? Vamos mudar esse conceito aí. Vou ficar 2 meses sem treinar, como faço para não perder esses músculos tão sofridos que ganhei? Patrícia, é difícil, eu não sei o tipo de cirurgia que você vai fazer, 2 meses totalmente em repouso, é uma cirurgia muito grande, porque o que eu quero entender é, vou cirurgiar o braço, as minhas pernas podem mexer, vou cirurgiar as pernas, os meus braços podem mexer. 2 meses totalmente sem treinar, talvez seja uma cirurgia grande. E se você vai ficar muito tempo acamada, muito tempo em recuperação, que te impossibilite de treinar, que verdadeiramente te impossibilite de treinar,
difícil que você mantenha a musculatura. A musculatura ela precisa de uma boa alimentação, ela precisa de um repouso, mas ela precisa de estímulo. Não faz sentido o corpo manter um músculo, que é um tecido caro, se você não estiver utilizando ele. Se você parar de treinar, vai diminuir, por economia corpórea fisiológica, vai diminuir a sua massa magra, tá? Não é que você vai perder tudo, depende do estímulo que você vai dar a essa musculatura. Doutor, existem esteroides para cada tipo de objetivo? O objetivo depende do treino? Não, o objetivo depende do paciente. O treino ele vai vir para selar aquele compromisso seu com aquele objetivo. Meu objetivo é hipertrofia. Eu não vou treinar crossfit, eu não vou treinar maratona se o meu objetivo é hipertrofia. Meu objetivo é definição. Eu não vou fazer musculação e fazer um super booking de alimentação, né? Então, o objetivo ele tem que estar casado com a estratégia de treino. O hormônio ele vai auxiliar na construção muscular e catabolização de gorduras, tá? Eu falei porque pode ser juntos ou pode ser separados, tá bom? Pessoal, eu acho que acabou as perguntas e tá tudo bem, não preciso de perguntar mais porque eu não vou conseguir responder mais hoje, mas eu fiquei muito, mas muito feliz com as perguntas que foram feitas hoje, muitas relacionadas a hormônios, mas tá tudo bem, muitas relacionadas à dieta, que eu adoro falar sobre isso, e a gente tem que continuar nesse perfil de perguntar dúvidas que vão fazer diferença na vida de vocês. Pessoas que são saudáveis dificilmente ficam doentes. A nossa proposta aqui é deixar vocês cada vez mais saudável. Um abraço grande pro meu amigo Alisson, treinador do 17 do time do Ceará, cara, fazendo um trabalho fantástico, tá de parabéns, viu, Alisson? Além de estar usando o nosso boné, porque é mérito seu usar esse boné, diga-se de passagem, nosso bonezinho preto aqui só vai usar quem tem mérito de usar, e você é um desses caras. Então, olha só, pessoal, essas lives é para isso, é pra gente todos os dias colocar em conhecimento à disposição da população em geral. Então, o que eu não aceito é uma pessoa reclamar que não está emagrecendo porque não sabe o que fazer, uma pessoa falar que está perdendo a saúde porque não tem um conhecimento da forma certa de fazer, porque a gente está aqui há mais de 4 anos entregando conteúdo todos os dias. Se você não sabe como emagrecer, vai lá no meu canal do YouTube que tem centenas de vídeos. Tem cursos prontos lá, dia após dia, explicando o que você tem que fazer para entrar em cetose, para fazer jejum, para emagrecer, para perder gordura, para ganhar músculos. Então, a internet está repleta de profissionais entregando conteúdo. Não aceito como desculpa que você não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica para poder emagrecer. Na internet tem milhões de médicos ensinando você a emagrecer. Como discernir que médico é bom, que médico é ruim, vai depender da sua dedicação, do seu também discernimento do que é certo e do que é errado. Não vá com a multidão, senão você vai ser mais um da multidão que está engordando cada vez mais, tá? P22 está na veia, com certeza a gente vai reativar mais uma turma do P22 logo, tá? A gente está finalizando um material gráfico que vai ser enviado para casa dos alunos, mas também vai ser disponibilizado em formato digital para vocês com atualizações, tá? O P22 vai vir mais pesado, mais forte, então prepare-se que logo a gente vai falar sobre isso, tá? Mas por enquanto vamos aqui de conteúdo gratuito para vocês que estão chegando aqui. As lives vão acontecer de segunda a sexta-feira no horário de 12h12. Quem entrou agora está no finalzinho da live, mas não se entristeça, não se preocupe. Você pode assistir essa live no IGTV, vai ficar aqui grátis para você. Assista, compartilha com alguém que quer aprender um pouco mais sobre saúde, sobre hormônios, sobre medicamentos, sobre emagrecimento. Tudo que a gente fala aqui é sobre bem-estar, sobre saúde, sobre qualidade de vida, tá? Então, pessoal, um beijo grande para vocês. Amanhã, no mesmo horário, 12h12, a gente vai se encontrar aqui para fazer esse encontro sobre saúde. Vocês já preparem as perguntinhas. Eu vou liberar uma caixinha de pergunta agora nos stories, mas você já prepara a sua perguntinha, porque amanhã a gente está aqui para responder, para tirar as dúvidas e para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender, tá bom, pessoal? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, 12h12. Tchau, tchau.